Olá, sejam bem-vindos ao UNG Ciência, um programa realizado por estudantes de comunicação social da Universidade de Guarulhos. O tema do programa de hoje foi selecionado a partir de uma publicação de artigo no projeto Ciência, com o título Alimentos em Pratos Limpos. A autoria é do professor e químico Egídio Trambaioli Neto. Não saia daí, pois começa agora o programa UNG Ciência. Não é preciso ser um gênio da matemática para descobrir que a equação pressa mais shopping mais fast food é igual a uma má alimentação. Mas será que a gente estaria sendo 100% saudável se ao invés desses lanches rápidos a gente consumisse uma maçã como essa? Com a necessidade de garantir alimentos frescos, limpos e com um prazo de deteriorização adiado, foram criados e adaptados para cada tipo de alimento os conhecidos conservantes. São várias derivações de compostos que têm como principal objetivo a conservação de alimentos que precisem de mais tempo até o seu consumo. A necessidade de estocar alimentos acompanha o ser humano desde a pré-história, para suprir a falta de comida em épocas que o tempo não facilitava a caça, ou quando os alimentos não eram abundantes. Muitos dos alimentos que estocavam para futuras necessidades se perdiam, e com o tempo, desenvolveram-se formas de caça que tornaram a comida mais abundante. No entanto, o problema da falta de conservação ainda existia. O benefício que o estoque de alimento trouxe à humanidade se datou mais especificamente em 1809, na França. O processo era simples. Partia-se do fato de que o alimento cozido e esterilizado, quando colocado num recipiente sem a presença do ar, teria menores riscos de sofrer a ação de micro-organismos decompositores. A legislação que regulamenta o uso de aditivos nos alimentos já sofreu muitas alterações. A divulgação do uso de aditivos nas embalagens só se tornou obrigatória a partir de 1976. Mas do que valem essas informações nos rótulos se são confusas demais para o consumidor? Descobriremos depois do intervalo um pouco mais sobre os compostos químicos dos conservantes e você vai conferir uma entrevista exclusiva com o professor de Química da Universidade de Guarulhos. Não saia daí, o programa UNG Ciência volta já já. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Estamos de volta com o programa UNG Ciência. O tema de hoje são os aditivos e os conservantes. Conversamos com o doutor engenheiro de alimentos da Universidade de Guarulhos. Confira agora como foi essa conversa e entenda quais as funções de um conservante. Existem vários tipos e maneiras de conservação, seja por desidratação, pelo frio, pelo calor, pasteurização, branqueamento e esterilização, entre muitos outros.
Conversamos com o doutor engenheiro de alimentos e professor da Universidade de Guarulhos, Carlos Sassano, que nos explicou as necessidades de se utilizar conservantes nos alimentos e suas reais características. Na verdade, assim, a gente tem que imaginar que, felizmente ou infelizmente, né, um alimento ele deteriora, né? Ou seja, ele se transforma quase que 100% das vezes para um lado negativo, né? E assim, a gente tem que lembrar uma outra coisa. Há muito tempo nós saímos, a gente não mora mais no centro produtor de alimentos, né? Então a gente veio para a cidade, né? Quer dizer, a gente vindo para a cidade, a gente não pode esquecer que existe um tempo para esse alimento sair da onde ele é produzido e chegar na cidade. E na verdade, assim, sem esses aditivos, nós estaríamos consumindo na cidade um alimento transformado, deteriorado, né? O que não seria muito interessante, não. E aí exatamente onde vem o aditivo, né? Ele, por exemplo, um conservante, né? Ele acaba atuando nesse processo de deterioração e fazendo com que, se você se alimentar, né? Ingerir esse alimento longe de onde ele foi produzido, você consegue fazer isso sem muito problema. Mas, em síntese, quais os compostos de um conservante? O aditivo é uma molécula química, né? Por exemplo, citrato de sódio, benzoato, né? Sorbato de sódio, que é um conservante bastante utilizado na área de pães, de massa, como antifúngico, né? Você adiciona essa molécula no pão e ela acaba se transformando negativamente, ou seja, deteriorando de uma forma muito mais lenta. Com relação aos alimentos com excesso de aditivos, podemos citar o surgimento de bactérias que não deterioram os alimentos, porém abrigam esporos que, quando consumimos, encontram condições favoráveis à sua proliferação. Então é uma molécula química, né? Então assim, veja, logicamente que é muito interessante você ingerir um alimento sem essa molécula química. Só que, na verdade, a gente não pode esquecer, de novo falando, né? Como a gente saiu do centro produtor, fica complicado, porque esse alimento ele vai se transformar, vai se deteriorar, então a gente acaba pedindo ajuda, né, para esses aditivos, né? Mas veja, é uma molécula química que depende da quantidade que você vai colocar, né? Todos esses aditivos, na verdade, eles têm que ser aprovados, né? Então, assim, não é uma coisa que se possa colocar sem nenhum estudo, sem nenhuma coisa, sem nenhum tipo de preocupação. Mas, por exemplo, hoje é quase impossível a gente trabalhar sem aditivo em qualquer tipo de alimento, né? Porque o alimento vai se deteriorar, né? Aí você fala assim, o que é melhor? Você ingerir um alimento sem aditivo, deteriorado, ou um alimento com aditivo nas melhores condições possíveis? Logicamente que a segunda hipótese é a mais interessante. Não basta produzir alimentos com maior prazo de validade e praticidade. É preciso também atender a um mercado consumidor mais bem informado e exigente por alimentos fiéis à saúde. A indústria de alimentos deve continuar investindo na adaptação do perfil dos novos consumidores brasileiros. Também há mercado para alimentos saudáveis que podem ser mais caros, mas não menos saborosos. Em caso de dúvidas sobre as informações apresentadas nessa edição, mande um e-mail para a gente no tv@ung.br ou ligue para o telefone 2464-1796. Esta edição do programa UNG Ciência fica por aqui. Nos vemos na semana que vem. Até lá, tchau, tchau!